Bom, pessoal, o Dia da Botânica é a comemoração do aniversário de um naturalista chamado Carl von Martius. Ele foi um pesquisador que esteve aqui no Brasil no século XIX e fez várias expedições botânicas, coletando material que foram descritos, e publicados na Flora Brasiliensis, uma obra muito importante para o conhecimento da flora brasileira. E com isso estamos realizando essas atividades aqui na UFES para divulgar todas as produções que são feitas, todas as atividades, todas as pesquisas que são feitas voltadas para a botânica, que muitas vezes nem a própria comunidade da UFES tem conhecimento. Então nós estamos abrindo ao público e divulgando essas atividades, pesquisas, produções que são realizadas dentro da UFES, no Departamento de Biologia, especificamente na área da botânica. O herbário da UFES, lotado no prédio do Labio, no Departamento de Ciências Biológicas, é o maior herbário da região Nordeste, fundado em março de 1980, sendo um dos mais importantes do Brasil. Nele são realizados estudos com a vegetação de Feira de Santana e demais regiões, com uma coleção em torno de 270 mil exemplares. Meu nome é Rita, sou técnica universitária aqui do herbário. Sou concursada na universidade há 10 anos, entrei em 2012. Há um ano antes eu participei de um projeto na parte também de botânica, mas foi ligada à parte de fungos, com o professor Luiz. Eu tinha uma bolsa pesquisa. E aí, após eu fui chamada no concurso, eu vim para o herbário. Trabalho aqui há 10 anos com a parte técnica administrativa, então a minha função aqui é ver a questão de recebimento de materiais que chegam de outro herbário, fazer a parte de cadastramento desses materiais que chegam. Bom, pessoal, vou mostrar aqui rapidinho o que é preciso, o que é necessário para a coleta botânica do material adequado, Então, por exemplo, uma ervazinha dessa aqui, quando possível, a gente coleta a planta inteira, para poder ter também a observação da raiz. Quando ela é muito grande, que não vai caber no icicata, a gente coleta ramos que tenha a flor, aqui no caso a inflorescência, e a folha, tomando cuidado de observar a filotaxia. Então a gente corta um pedaço considerável e, quando possível, quando a planta é menorzinha, a gente arranca a planta inteira para vir a informação da raiz também, que é uma característica importante. Aqui no caso de uma gramínea, tá vendo? A gente pode arrancar a planta toda também, mas ela é muito grande, ela não vai caber na icicata. Então a gente vai fazer dobrar esse material na hora de prensar. Ele vai fazer um V ou vai fazer um N, se ele for maior, para que toda a amostra fique dentro da icicata. Esse é um material que tá bom, tá com flor, tá vendo? Esse daqui também tá com flor. O ideal é quando tá com flor e fruto, que a gente observa toda a fenologia da planta. Como esse cróton aqui, ó. Esse cróton, Aqui a gente pode pegar um pequeno ramo e nesse pequeno ramo a gente vai ter flores mais novas, flores mais velhas e os frutos, em diferentes estágios de maturação. Então um ramo desse aqui é uma boa coleta. E aí, nesse caso, lembrar de anotar no caderno de campo qual era a altura disso aqui, porque esse ramo perdeu a informação. Eu não sei se isso aqui era uma erva, se era um arbusto ou se era uma árvore grande. Então é necessário que a gente anote essa informação para não se perder. Tá certo? É isso aí.
posição adequada da prensa de madeira com a talisca na horizontal para baixo, né? Para na hora que a gente forçar a prensa, o cordão não ficar nesse intervalo e acabar danificando a prensa. Então sempre botar essa parte aqui com a talisca maior para baixo, tá? E aí nós vamos fazer um verdadeiro sanduíche. A gente vai usar também aqui papel alumínio, folha de alumínio corrugados, que eu vou intercalar depois. E aí coloca um papelão e a planta já aqui prensada, né? Os meninos já prensaram, já está aqui arrumadinha, então vai sempre intercalar um papelão e o material. Por quê? Porque o papelão ajuda na ventilação. Então é interessante também que esse papelão seja passado nessa posição, com essas arestas aqui, ó, com essas aberturas, que é por onde o ar vai circular e vai secar totalmente a planta. Essa estufa é uma estufa de circulação de ar, então o ar precisa circular. Quando você coloca o papelão na posição contrária, né, desse jeito, onde não tem essa abertura, o ar não circula aqui por dentro e aí o processo de secagem é mais lento. E depois, no final, a gente vai colocar outra prensa de madeira e amarrar com um cordão bem reforçado, colocar a identificação, né, da data da coleta, quem coletou, colocar na estufa. Ela vai ficar na estufa por 3 dias mais ou menos, que é o tempo de secagem do material desse, nessa textura, às vezes mais ou menos. Bom, o herbário é uma biblioteca de plantas, né? O que significa isso? Significa que nós vamos para o campo, né? Diversos ambientes, coletamos os materiais em estados vegetativos, com flores e frutos, e esse material é prensado, desidratado e vem corresponder o que nós chamamos de essicata. Então a essicata é o voucher do material que foi coletado e os pesquisadores, eles identificam esse material a nível de espécie, que é o nome, esse material é conhecido no mundo inteiro, né? Então, a biblioteca ele serve de referências para qualquer pesquisa que envolva plantas, né? Que envolva pesquisas com materiais vegetais, também algas, briófitas, fungos e pteridófitas, então não só fanerógamas. E isso serve para, por exemplo, conhecimento da comunidade. Às vezes nós recebemos aqui materiais de agricultores, pequenos agricultores que encontram determinada erva que o gado comeu e fez mal, às vezes matou o gado e eles não conhecem. Essa é a extensão, a nossa parte de extensão, né, que é de atendimento à comunidade. E também aos pesquisadores das pós-graduações, né, tanto aqui da UFES como de fora do Brasil e do mundo inteiro. Nós recebemos pesquisadores de várias partes do mundo. Por quê? Porque o herbário é de referência para as plantas do Nordeste. Nós temos coleções significativas de caatinga, de mata atlântica, de campo rupestre e de cerrado. Então, às vezes, espécimes que só estão depositados aqui na nossa coleção precisam ser consultados por outros pesquisadores e precisam ter conhecimento sobre essas espécies, informações sobre essas espécies, taxonômicas, de biodiversidade, de ecologia, de palinologia, diversas áreas da botânica, eles têm como suporte o herbário, né? O material também na indústria dos cosméticos, né? Empresas que produzem qualquer produto ou alimentício ou medicinal ou de beleza mesmo, tem que ter o voucher depositado em um herbário para que a Anvisa libere esses produtos, né? Então, os pesquisadores têm que dar o cuidado de depositar esses materiais no e-voucher. O herbário, então, é um centro de referência para qualquer atividade feita com
O herbário da UFES, ele foi fundado no início da década de 1980, 1982. E o primeiro lote de plantas que chegou aqui foram plantas que foram coletadas na região da atual barragem Pedra do Cavalo, uma doação que veio do herbário da Universidade Federal da Bahia, duplicata dessa coleção. E o primeiro curador foi o Dr. Larry Noblick, um pesquisador dos Estados Unidos que esteve conosco durante esse período até o final dos anos 1980. E o herbário ele foi criado originalmente com a missão de representar a flora da região, da micro-região de Feira de Santana. Só que com o passar do tempo, essa missão foi se ampliando. Nós começamos a ter grandes projetos voltados, por exemplo, para a flora da Bahia, depois projetos para a flora da Caatinga. Então nós fomos expandindo da micro-região de Feira de Santana para o estado da Bahia, depois para o nordeste do Brasil. E hoje nós temos plantas de praticamente todos os estados brasileiros depositados na nossa coleção e de outros países da América do Sul e de outros países do mundo também. Mas a nossa coleção é predominantemente uma coleção brasileira e sul-americana, com uma ênfase forte na flora da Bahia. Atualmente, a coleção do herbário da UFES conta com cerca de 270 mil amostras de todos os grupos taxonômicos, incluindo algas, fungos, líquens, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Com essa quantidade de amostras, o nosso herbário, apesar de ser um herbário relativamente recente comparado com os outros herbários brasileiros, muitos dos quais são do século XIX ainda, o nosso herbário ele já é o maior herbário do Nordeste do Brasil e está entre os 7 maiores herbários brasileiros. Então nós temos uma coleção que é muito preciosa e é a principal coleção de referência da região semiárida do Brasil. Então hoje em dia, pesquisadores de todo o mundo que estão desenvolvendo trabalhos com taxonomia ou com florística visitam o nosso herbário, porque aqui nós temos informações de praticamente de todos os grupos taxonômicos e de praticamente todos os biomas e todos os estados brasileiros. O trabalho de desempenho aqui no herbário é muito importante. Preferencialmente ele tem que ser realizado por um biólogo botânico, porque demanda um certo conhecimento do material que vai ser incluído na coleção, para que eu possa ter uma certa certeza quando eu for guardar esse material. Além disso, algumas vezes vem algumas etiquetas com erro de gênero, de epíteto, e como eu já tenho muitos anos trabalhando aqui, já adquiri um certo conhecimento, até na minha formação, que eu fiz mestrado, eu sou aluna daqui da UFES, eu fiz mestrado em botânica, trabalhei um ano no herbário do Kew, através de um projeto aqui da UFES Kew, lá na Inglaterra. Então eu tenho um certo conhecimento do material, é muito importante esse conhecimento na hora de incluir na coleção, de atualizar no banco de dados. E a botânica para mim é super importante, porque influenciou muitas coisas na minha vida e também o meu trabalho aqui. Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe, sou estudante de mestrado aqui do programa de pós-graduação em Botânica e vou contar para vocês um pouco da minha trajetória aqui na Herbário UFES. Eu entrei aqui em 2016 e foi o primeiro laboratório que eu tive interesse e quis ficar logo quando entrei na graduação. Eu comecei fazendo um trabalho técnico, principalmente na parte de inserção de materiais no banco de dados, na parte da montagem de cicatas, e obtive experiência ao longo de um ano, até que consegui minha primeira bolsa de iniciação científica, e desenvolvi diversos trabalhos até o final da minha graduação, incluindo minha monografia, com base em materiais depositados aqui na nossa coleção. Atualmente eu faço mestrado em botânica, trabalhando com taxonomia, e sempre utilizei os materiais depositados aqui, porque a maior parte deles, dos materiais que eu trabalho, de plantas que eu trabalho, das espécies, estão depositadas aqui. Como eu trabalho com a família das leguminosas, se não me engano, nossa maior coleção, a família com o maior número de espécimes aqui no herbário. A coleção do HUFES, assim como a coleção de qualquer herbário, é extremamente importante
para estudos principalmente de biodiversidade, mas também para diversos outros estudos, como na parte da genética, na parte da fitoquímica, na parte da ecologia, da geografia, e todos eles utilizam, né, as informações depositadas aqui, né, nas coleções. Por quê? Porque o herbário ele armazena uma documentação enorme das plantas, né, da flora, tanto regional como do país, até de fora do país, né, tendo uma ampla relação com herbários de fora também, uma rede de informação muito grande. E isso traz uma importância muito grande para essas coleções, né, quando falamos de preservar a biodiversidade e pensar em proteger o que é nosso, né, porque uma das coisas mais importantes dos herbários é que neles estão documentados a maior parte da flora, tanto regional como, né, do país e até de fora do país. E trazendo uma importância muito grande na preservação, né, dessas plantas no meio ambiente, até porque às vezes muitos materiais que temos depositados de longos décadas e séculos até, não existem mais na natureza, né? Alguns nem existem mais. E então isso demonstra o quão importante essa coleção é para esses estudos e também para a nossa sobrevivência no planeta e para termos uma noção maior que devemos sim proteger essa riqueza que nós temos, né, como diversidade biológica.